Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, então vamos dar continuidade aí às nossas aulas, né? Continuando aí com as leis de Newton. Na última aula nós vimos sobre alguns tipos de força, né? Então, nós estamos estudando a dinâmica. A dinâmica é o ramo da física que se preocupa, né, em estudar a causa dos movimentos, ou seja, as forças. E na última aula nós vimos sobre a força peso, a força normal e a força de tração. Hoje nós vamos fazer uma retomada rapidamente a respeito dessas forças e também vamos falar aí sobre a força de atrito, ok? Pessoal, então vamos lá. As leis de Newton, como eu disse para vocês, ela está relacionada, né, é o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, ela estuda aí os movimentos e a causa desses movimentos, ok? Então observe que em várias situações do cotidiano, nós utilizamos aí as leis de Newton, seja na construção civil, como aí no exemplo da figurinha, a relação aí, né, entre as forças que deve ser feito, qual que é a influência do ângulo, para projetar aí na automobilística, né? Nós temos que observar aí essas três leis de Newton para um maior desempenho aí do deslocamento de um veículo, em vários esportes e também até nos parques de diversões. Então, existem várias aplicações aí das leis de Newton no nosso cotidiano, ok? Então, vamos lembrar aí, né? Vamos falar da primeira lei de Newton, né? Então, que é quando as partículas elas estão em equilíbrio, ou seja, a primeira lei de Newton é a lei da inércia, que diz que um corpo, para que ele altere seu estado de repouso, é necessário que aplique uma força sobre ele. E um corpo ele está em equilíbrio quando o somatório vetorial das forças que atuam sobre ele é zero, ok? Então, esse símbolo aqui é um símbolo de somatório. Lembrando que a setinha representa uma grandeza vetorial, ou seja, o que é uma grandeza vetorial? Aquela que tem um módulo, um sentido e uma direção, ok? Então, as partículas, né, elas estão em equilíbrio aí, ou seja, ou estão paradas ou em movimento retilíneo uniforme, quando a somatória das forças é nula. A somatória vetorial das forças é nula. Retomando aí, né, a segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton também conhecido como o princípio fundamental da dinâmica, ela relaciona a força com a massa vezes a aceleração que o corpo está submetido, ok? Então, agora na dinâmica, estamos preparados para discutir a causa dos movimentos. Então, nesses problemas de dinâmica, aplicamos a segunda lei de Newton para que os corpos sobre os quais a força resultante é diferente de zero. Então, na estática, nós estamos analisando quando os corpos estão em equilíbrio, ou seja, quando a somatória dos corpos é nula, ou o corpo está parado ou em movimento retilíneo uniformemente variado, e a segunda lei de Newton ela é utilizada aí para quando a força resultante ela é diferente de zero, portanto, os corpos eles não estão em equilíbrio, mas sim em aceleração. A força resultante sobre um corpo é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, nós temos aí, né, a segunda lei de Newton, na forma vetorial, ok? Lembrando que força e aceleração são grandezas vetoriais, enquanto a massa é uma grandeza escalar.
Pessoal, então, aí dando continuidade à aplicação da segunda lei de Newton, nós podemos afirmar o seguinte, que todo corpo que não está em equilíbrio sob a ação de uma ou mais forças está acelerado, ok? E vice-versa, todo corpo que está acelerado é porque ele tem a ação de uma força sobre ele. Se o corpo está acelerado, é porque uma força resultante não nula está atuando sobre ele, ok? Aí agora nós vamos falar da força de contato, ok? Conhecida Então, quando uma força envolve o contato, o toque direto entre dois corpos, como o ato de puxar ou empurrar um objeto com a mão, é chamada de força de contato. Nós vimos também na última aula que nós podemos ter duas forças. Pode ser a força de campo ou a de contato. Quando necessita que exista um contato, como puxar ou empurrar, significa aí que é uma força de contato. Observando essa figura aí, nós podemos retomar, né, os dois tipos de força que nós vimos na aula passada. Nós podemos ver aqui a força peso, lembrando que a força peso, matematicamente falando, ela pode ser escrita como peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ok? Então, nós temos aqui, essa daqui, é a componente de força peso. Essa força, ela está relacionada com a aceleração gravitacional. Nesse caso, a força peso, ela é uma força, né, de campo, porque ela é gerada por um campo gravitacional. Aqui nós temos a força normal. A força normal é aquela que está relacionada à superfície quando um objeto está sobre uma superfície, ou seja, a força normal ela é sempre perpendicular à superfície. Aqui, sempre nós teremos um ângulo de 90 graus. Então, força normal sempre perpendicular à superfície, força peso sempre aponta para baixo, ok? Nesse caso, essas duas forças, elas irão se anular. E aqui nós temos uma força, né, de empurrar ou puxar o bloquinho, e aqui surge um outro tipo de força que nós vamos estudar hoje, porque quando você puxa um bloquinho e ele está sobre uma superfície, ele vai sofrer a ação de uma força que está relacionada à rugosidade da superfície. Essa força é conhecida como força de atrito. Então, nós vimos sobre a força peso, que é uma força e uma componente de força relacionado a um campo gravitacional, sempre aponta para baixo. Matematicamente falando, peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Nós vimos sobre a força normal, que é uma força que está relacionada à superfície, ok? O ângulo essa força sempre será perpendicular, ou seja, com um ângulo de 90 graus em relação à superfície em que o corpo está. E agora nós vimos, né, que um tipo de força que está relacionado à rugosidade da superfície, conhecida como força de atrito. Então, hoje nós vamos estudar um pouco mais a fundo sobre essa força de atrito. Pessoal, então a força normal. A força normal é exercida sobre um objeto por qualquer superfície com que ela tenha contato. O adjetivo normal significa que a força sempre age perpendicular à superfície de contato, ou seja, qual for o ângulo dessa superfície. Então, observe aqui. Nós temos a força peso e a força normal, sempre 90
graus, né? Agora, se está em um plano inclinado, observe que agora força, peso e normal, elas não irão se anular. O quê? Porque peso sempre aponta para baixo e a normal sempre a 90 graus da superfície, ok? Então, sempre a força normal ela é perpendicular. Nós vamos ver esse caso aqui da segunda imagem, da imagem central, quando nós formos estudar o plano inclinado. Então, vamos lá. A força de atrito. Quando um objeto está em contato com uma superfície, existe uma força atuando sobre o objeto, ok? Então, no slide anterior, discutiu a componente dessa força, que é perpendicular à superfície, denominada a força normal. Então, quando o objeto se move ou tenta-se movê-lo sobre a superfície, há uma componente da força que é paralela à superfície. Essa componente paralela da força é chamada força de atrito. Então, a força de atrito, ela está presente nas mais diversas situações do nosso cotidiano. Como, por exemplo, nos automóveis, utilizam-se lubrificantes para diminuir o atrito entre as peças e não provocar um aumento de temperatura e nem defasagem, né? Estragar as peças, que elas vão se atritando ali tanto até estragarem, ok? Também nós podemos observar nos pneus dos carros que eles têm, quando o pneu está novinho, ele tem, né, esses desenhos aqui, e de maneira que provoque maior atrito entre a superfície e o pneu. De modo que gere maior estabilidade ao veículo. Por que há uma redução na velocidade? Há uma exigência de redução na velocidade quando a pista está molhada, porque a água ela diminui o atrito entre o asfalto e o pneu do carro. Então, necessita que exista uma menor velocidade, ou seja, uma menor aceleração, para que mantenha a estabilidade do veículo. Então, o objetivo dessas rugosidades, né, em um pneu é justamente aumentar o coeficiente de atrito entre a superfície asfáltica, a superfície da estrada, e o pneu do automóvel. E também, né, o gelo, observe aí que nós temos alguns esportes, né, que são feitos aí no gelo, porque a superfície aí do gelo ela tem um baixo coeficiente de atrito. Até o fato de nós conseguirmos ficar de pé e caminharmos está relacionado ao atrito que existe entre a superfície que nós estamos pisando, ok? Então, por exemplo, quando nós vamos em construções mais antigas, que tem aquele cimento vermelho, ele está encerado, é mais fácil que a gente leve um tombo, que a gente cai, até mesmo se o sapato da gente ele está desgastado, se ele perdeu essa rugosidade, é mais fácil que a gente leve um escorregão aí, justamente devido ao atrito, certo? Pessoal, então, vamos imaginar a seguinte situação. Quando nós temos um corpo, vamos pegar um bloco, e nós queremos colocar esse bloco, mudar ele de lugar. Então, nós vamos aplicar uma força para que ele altere sua posição, para que ele entre em movimento. Então, vocês concordam que para fazer com que esse corpo, esse bloco, ele entre em movimento, necessita de mais força do que para continuar o movimento?
Então, nós vamos ver aí que tem dois tipos de atrito. O atrito cinético, que é quando o corpo está em movimento, e a força de atrito estático, que é para retirar o corpo do repouso, ok? Então, o atrito cinético é o tipo de atrito que atua quando um corpo está deslizando sobre uma superfície, ok? O módulo da força de atrito cinético geralmente cresce quando a força normal cresce. Isso porque você realiza uma força maior para arrastar uma caixa cheia de livros do que para arrastá-la quando ela está vazia, ou seja, a força de atrito cinético, ela tem uma relação aí com a força normal, que por sua vez tem uma relação com a massa do objeto, do bloco que nós estamos deslizando, ok? Esse princípio também é utilizado no sistema de freios do carro. Quanto mais as pastilhas de freio são comprimidas contra o disco do freio, maior é o efeito da freada. Então, nós podemos descrever aí a força de atrito cinético como coeficiente de atrito cinético, que é uma grandeza adimensional, é uma constante relacionada à rugosidade da superfície, vezes a força normal, ok? Então, agora vamos falar aí da força de atrito estático. Então, a força de atrito também pode atuar quando não existe movimento relativo, como eu disse. A força de atrito ela está relacionada quando um corpo ele está em repouso. Então, quando nós tentamos arrastar uma caixa cheia de livros, ela pode não se mover porque o solo exerce uma força igual e contrária, que é denominada de força de atrito estática, ok? Então, a força de atrito estática é aquela força, né? A força máxima para que o corpo ele entre em movimento. Pessoal, então agora vamos fazer algumas considerações aí relacionadas à força de atrito estático. Então, a equação da força de atrito estático é uma desigualdade, porque a magnitude da força de atrito estático varia de 0 até a força de atrito estático máximo, ou seja, você faz uma força, o bloco ele não se move, você vai aumentando essa intensidade de força até que chega à eminência do movimento. Então, aquele instante ali antes do movimento, nós temos a força de atrito estático. Então, eu tenho um bloco, eu apliquei uma força de 20 newtons para que ele entre em movimento, ele não entrou em movimento. Qual que vai ser a força de atrito estático naquele momento? 20 newtons. Eu aplico uma força de 40, ele ainda continua em repouso. Então, nós temos aí que a força de atrito naquele momento é de 40, até que chega no ponto de eminência do movimento. Então, aí eu tenho a força de atrito estático máximo, que é representado por aquela equaçãozinha, que é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, ok? Outra consideração importante é que essa força ela sempre é em direção contrária ao movimento, ok? Então, aliás, em sentido contrário, na mesma direção, porém em sentido contrário ao movimento. Então, se a força horizontal que você exerce sobre uma caixa ela aponta para a esquerda, então a força de atrito estático aponta para a direita. Então, na mesma direção e em sentidos
opostos. Então, a força de atrito estático sempre se opõe à tendência do deslizamento, ok? Então, aqui nós temos uma tabela, né, com alguns valores aproximados. Essa tabela é com os coeficientes de atrito, né? Então, aço com aço, nós temos aí um coeficiente de atrito estático de 0,74 e o coeficiente de atrito cinético aí é de 0,57. Então, observe que sempre o coeficiente de atrito estático ele é superior ao do coeficiente de atrito cinético. Como eu já disse anteriormente, o coeficiente de atrito é uma grandeza dimensional, ou seja, ela não possui unidade de medida. Certinho? Pessoal, então obrigado. Espero que vocês tenham entendido aí mais um pouquinho das leis de Newton. Espero vê-los em breve aqui presencialmente, porque a gente faça exercício. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Não esqueçam de comentar no vídeo, colocar o seu nome, turma e série e também responder a frequência no grupo da disciplina. Qualquer dúvida, eu também estou disponível para tirar as dúvidas. Beijos, fique com Deus.